Bom, eu sou Ana Lima, acho que sou a pessoa mais velha dessa história de INAF. Primeiro como financiadora do INAF, na realidade. Eu gerenciava uma das áreas de negócio do IBOP, que era a mantenedora do Instituto Paulo Montenegro, que por sua vez fazia o INAF. Então, o recurso financeiro vinha das empresas, era repassado para o Instituto e com ele era realizado o INAF. Isso deve ter rolado as primeiras 2, 3 ou 4 edições. Aí, às tantas, eu me desliguei da empresa, mas passei a dirigir o Instituto. O Instituto tinha sido fundado pelo primeiro gestor dele, tinha sido Fábio Montenegro, que foi quem embolou o negócio do INAF, junto com a Vera Mazagão da Ação Educativa. Eu saí da empresa, fui gerenciar o Instituto, o Fábio faleceu, infelizmente, e eu fui dar continuidade ao trabalho dele e fiquei nesse lugar aí desde 2005 até 2015. Portanto, várias edições do INAF aconteceram já sob a minha gestão no Instituto. Em 2015, a família Montenegro, que era dona do IBOP, decidiu vender a empresa e quem comprou a empresa não quis dar continuidade a uma atividade na área social. Daí eu fiquei com muita dó de ver perder, né, deixar perder o INAF, que já tinha uma bela história de vida ali, uma bela, inclusive, incidência mesmo, né? Tem muita coisa produzida a partir dos dados do INAF, e tinha ali uma relevância maior do que uma pesquisa normal, vamos dizer assim. E aí me propus como sendo tipo herdeira do projeto. A metade que cabia ao IBOP, porque a outra metade era a Ação Educativa. Então foi nessa função que a gente conseguiu viabilizar a edição de 2018, já não mais na era IBOP, com financiamento de várias organizações, e seguimos nesse modelo para essa de 2024. Deveria ter acontecido uma em 21, mas aí nós estávamos na pandemia, era meio que impossível fazer alguma coisa naquela época. E quando a gente saiu da pandemia, a gente percebeu que o INAF tinha ficado velho um pouco, sabe? Os conceitos que a gente usava estavam um pouco ultrapassados, porque a gente não enxergava lá na sua origem, em 2001, a importância que assumia essa coisa do mundo digital, né? Então foi hora de parar, pensar, estudar, juntar a gente para pensar junto e tal, para daí desenhar o que seria a edição 2024 do INAF. Então, resumidamente, eu sou Ana Lima, conhecimento social, herdeira da metade que cabia ao Instituto Paulo Montenegro no INAF. Bom, primeiro que o INAF desde sempre ele quis ser uma medida de como é que as pessoas usam as suas habilidades de leitura, escrita e matemática na vida cotidiana, né? A grande maioria dessas habilidades se criam, se constroem na escola, mas não só na escola, né? A vida letra, assim como a vida desletra também, né? Às vezes você sai com uma determinada escolaridade, com uma determinada competência construída na escola, mas se você não volta a mobilizar aquelas atividades na vida, se o teu trabalho não requer, se a tua vida social não demanda, se você não consolida, não treina aquilo, você vai perdendo as suas habilidades. Então, o que o INAF sempre quis olhar era para como as pessoas, os cidadãos dos 15 aos 64 anos, alguns em idade escolar e já na escola, outros na idade escolar, mas não na escola porque já largaram, uns que já cursaram, uns que nunca cursaram, mas enfim, eu estou falando de adultos, jovens e adultos, como eles usam as habilidades que eles têm de leitura, escrita e matemática para viver, né? Nesse contexto, a escola sempre foi talvez o centro da discussão, mas não também o único elemento, né? A gente sabe que a escola ela conseguiu promover avanços importantes no analfabetismo funcional brasileiro ao incluir uma boa parte da população, ou quase a totalidade da população brasileira na educação básica, né? Principalmente nos anos do ensino fundamental. E com isso a gente reduziu, né, só nesse pedacinho de vida, né, que tem o INAF, de 2001 a 2018, que tinha sido a última edição, o analfabetismo funcional caiu de 39% para 29%. Né? Esses 10 pontos é muita coisa, são dezenas de milhões de brasileiros que deixaram de estar nesse lugar do analfabetismo funcional. Mas lá para 2007, 2009, por aí nessa meio de história aí do INAF, esse declínio, essa redução dos analfabetos funcionais parou de cair. Né? Parou de cair por quê? Porque a gente já tinha universalizado a educação, já tinha colocado todo mundo para dentro da escola, e aí o que a gente ia conseguir avançar
não é mais tanto com quantidade de educação, né? Com mais gente na escola, com mais anos de escola para cada pessoa que está na escola, mas sim com qualidade da educação. E como essa população que entra nova na escola, né, que não estava antes, ela também vem de famílias cujos pais também não estavam na escola, não são escolarizados, de mais baixa renda, que vivem em contextos mais difíceis, que não tinham hábitos, sei lá, de leitura dentro de casa, ou de consumo cultural, enfim, ou N outras possibilidades de se letrar na vida, a escola para essas pessoas ela tem um papel ainda mais relevante do que tem para os demais. E ela não conseguiu até hoje dar conta, ou melhor, ela já deu conta pra caramba, mas não conseguiu mudar totalmente uma realidade dessa população que entra nova na escola, primeira geração de uma família, primeira geração que chega ao ensino médio, primeira geração que chega à faculdade. Para isso a escola teria que ter sido duplamente bem sucedida para conseguir inserir essas pessoas num patamar bacana assim, de domínio das habilidades. E não tem conseguido, né? Então, por um lado, a gente tem que olhar para a escola, sim, para que ela não continue a produzir analfabetos funcionais escolarizados, né? Mas também precisa olhar para a vida, né? Para essas populações que já não estão na escola, que não estarão mais, que já não estão mais na idade, nem na disponibilidade, né, de voltar para a escola, e como é que outros espaços também são potenciais letradores dessas pessoas que tiveram esse direito negado lá na idade correta de ter passado pelo processo escolar. Então, a primeira coisa é isso, se a gente quer medir, né, como é que as pessoas usam essas habilidades para viver, a vida virou muito digital e muito rápido. Acho que a pandemia é um pouco um divisor de águas, o processo já vinha acontecendo, mas ele era mais restrito a um determinado primeiro segmento econômico mesmo, né, que chega primeiro nas classes mais altas, que tem acesso aos primeiros computadores, depois notebooks, depois celulares, que tem acesso a boas conexões, né, a pacotes mais poderosos assim, né, de acesso à internet. Mas com a pandemia, de repente, o processo que já vinha se alastrando para classes mais média e médio baixa da população deu uma guinada, né? Então muitas coisas da vida passaram a ser, se não também digitais, às vezes exclusivamente digitais, né? Então na pandemia se estudou, se trabalhou, se consumiu, se consultou o médico, teve participação política, relações familiares, namoros, etc., online. Quando saiu da pandemia, as pessoas tinham aprendido a fazer isso, né? Isso adquiriu uma outra dimensão, seja em termos de quantas pessoas faziam esse tipo de coisa e que coisas eram feitas. Então, se a gente fala de alfabetismo para a vida, essa vida sendo digital tinha que ser medida digital também. E daí esse desafio da gente incluir essa dimensão, por enquanto uma inclusão, que é uma inovação que, como toda inovação, é experimental, né? Então ela é uma primeira abordagem, uma primeira experiência, a gente tem que aprender muito ainda sobre ela. A gente não quer fazer isso sozinho, então não estamos aqui vindo ditar coisas que são, né, já consolidadas, ao contrário, a gente quer colocar esse conjunto de dados à disposição aí do campo, seja dos acadêmicos, dos especialistas, dos educadores, dos jovens, para abrir essa roda de conversa e pensar, bom, isso aponta para onde? Aponta para entender o alfabetismo como uma outra coisa, já não tem mais aquilo que era, agora tem essa outra coisa? Ou não, como duas habilidades que são ainda tipo paralelas, que se encontram, mas elas são duas coisas diferentes? Ou não sei bem para onde vai apontar isso. E a gente está aberto para essa discussão mesmo. Mas enfim, de qualquer forma, o dado já traz muitos insights interessantes, né? Especialmente da relação entre o alfabetismo na vida analógica com esse alfabetismo digital. Eles sim estão altamente correlacionados. Você ter um bom alfabetismo na vida comum, vamos dizer assim, na tua vida analógica, do jeito tradicional, ajuda você a ter um bom desempenho no mundo digital, mas não garante.
assim como também tem o oposto. Tem pessoas que talvez tenham um alfabetismo muito frágil no mundo tradicional e que no digital conseguem avançar um pouquinho mais, né? Então, sim, uma coisa está relacionada com a outra, ela explica 2/3 da situação, tem a ver, é diretamente relacionado, mas esse um outro terço foge. A gente está querendo entender o que faz esse outro terço se comportar dessa maneira, né? E como é que isso pode reverter em conhecimento que inspira política educacional, mas não só política educacional, política pública de uma maneira geral e o próprio uso da internet, né? Uma intencionalidade na internet, nas plataformas, nas vários espaços, né, que a internet possibilita, que a tecnologia possibilita, para eles também terem uma intencionalidade de ser um espaço que contribui para o letramento das pessoas. Futuro do INAF. Então, repito, né, a gente está vendo isso como uma possível transição. Talvez uma transição entre o que era e o que será. Talvez essa transição não baste uma única edição como transição, talvez a gente precise de mais uma para entender melhor, mas talvez a gente esteja caminhando, não o INAF, mas a vida, o INAF quer medir a vida, e tem que caminhar junto com ela, uma coisa onde esse limite não seja mais, não faça mais sentido, né? De que existe uma vida analógica e uma vida digital, daqui a pouco isso está tudo misturado. Quando a gente começou a fazer o INAF, como analogia, a gente olhava para letramento da letra e depois no outro ano olhava para letramento do número, né? Como se fossem duas coisas separadas. Com o tempo a gente foi vendo que eram dois lados da mesma moeda, né? E que bastava fundir os dois, a gente tinha um alfabetismo que era compreendido dessas duas dimensões. Hoje em dia a gente está pensando nessa possibilidade, também não é dito que vai por aí, mas que o digital, que hoje compõe quase que um elemento estranho, né, externo a esse processo, passe a fazer parte de um único construto, de uma única ideia, que é um alfabetismo que também tem a sua dimensão digital. Eu acho que o INAF, para além do INAF, da temática que ele mede, do jeito que a gente faz as coisas, eu acho que ele tem ele é, acho que uma referência como forma de duas organizações que já foram uma ONG e uma empresa, que depois se transformaram em uma ONG e uma consultoria. Juntas, trabalham durante 23 anos, que não é moleza, né? Trabalhando juntos, assim, a continuidade desse processo ele é extraordinário, e conseguem mobilizar atores outros, né? Ou financiadores da pesquisa, como os que nos apoiam agora, aos quais a gente é muito grata, e aproveito para repetir aqui: Fundação Itaú, Fundação Alberto Marinho, Instituto Unibanco, Unicef e Unesco, que já esse combinado já é um combinado interessante, né? Porque tem institutos empresariais e duas entidades, né, internacionais, agências internacionais que cuidam aí dos direitos educacionais e dos direitos da infância e da adolescência juntos. Então já isso é um bom arranjo. Mas junto nesse arranjo a gente ainda tem um conjunto enorme de outras pessoas, indivíduos e organizações que são parceiros há muito tempo, desde o Estatístico, que está conosco desde o começo, outras pessoas que contribuíram para pensar esse digital de uma maneira específica, gente que está pensando na comunicação, porque o INAF só tem sentido se ele for conhecido, se ele mobilizar discussões, se ele ampliar debates. Então tem muita gente aqui nesse projeto, né, que está comprometido com ele, alguns há muitos anos, alguns mais recentemente, mas ele só é possível porque existe esse conjunto de pessoas. Eu não vou conseguir nomear cada uma delas, mas eu quero deixar assim super agradecimento a todo mundo que faz disso aqui uma coisa possível.